Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens. Estamos quase concluindo mais uma semana de devocionais, aprendendo sobre o oleiro divino que molda, corrige e restaura o seu povo. Hoje o tema é um alerta importante e cheio de amor. O tema é: o oleiro enviou profetas para advertir seu povo. Aprenderemos que a advertência de Deus não é um sinal de rejeição, mas de cuidado. O Senhor adverte porque Ele ama, corrige porque quer preservar e fala porque deseja nos manter no centro da sua vontade. Oremos ao Senhor para dar início ao devocional de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, te agradecemos por esse novo dia e por mais uma oportunidade de aprender da Tua Palavra. Querido Espírito Santo, fala conosco nesse devocional, dá-nos ouvidos atentos, coração sensível e espírito obediente. Que cada palavra dita aqui seja alimento para a alma e direção para a nossa vida. É o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto para nossa meditação de hoje está em Jeremias, capítulo 25, versículo 4. E diz assim o texto sagrado: E enviou-vos o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Aleluias! Jeremias está profetizando em um tempo em que o povo de Judá havia se afastado completamente do Senhor. Deus, em sua paciência e amor, não trouxe juízo de imediato. Antes, enviou profetas repetidas vezes para advertir o povo, pedindo que se arrependessem e voltassem aos caminhos da obediência. O texto diz que o Senhor, ele madrugava e enviava os profetas, o que significa que ele falava cedo, antes que o mal crescesse, antes que o juízo viesse. Mas o povo não quis ouvir. Eles tamparam os ouvidos, rejeitaram as mensagens e zombaram dos profetas. Mesmo assim, o oleiro continuava tentando alcançar o coração do seu povo, porque o seu desejo não era destruir, mas restaurar. Queridos jovens, essa passagem nos mostra um lado precioso do caráter de Deus, que é a paciência divina. Antes de corrigir, Deus avisa. Antes de julgar, Ele fala. Antes de agir, Ele chama. O texto diz que o Senhor madrugava. Isso mostra urgência e também cuidado. Deus sempre tenta nos despertar antes que o erro se torne destruição. Ele envia alertas através da palavra, dos nossos líderes espirituais, das pregações, de um louvor, de um devocional ou até uma situação que nos faça refletir. Mas assim como Judá, muitos hoje não querem ouvir. Vivemos tempos em que as pessoas preferem mensagens que confortam e não as que confrontam. Mas o amor verdadeiro confronta o erro para nos salvar do pior. Deus é como um pai que avisa o filho antes que ele caia. Ignorar a advertência é desprezar o cuidado do pai. E quantas vezes o Espírito Santo já nos falou sobre atitudes, caminhos ou escolhas erradas, e insistimos em seguir nossa vontade. Mesmo assim, o oleiro continua chamando. Ele fala com insistência porque nos ama demais para nos deixar quebrar sozinhos. Jovens,
Aprenda a valorizar a voz de Deus. Não rejeite os alertas do Espírito Santo. Cada vez que o Senhor te corrige, é sinal de que Ele ainda se importa. Talvez Deus tenha usado alguém para te chamar a atenção, para te confrontar em amor, e você ficou ofendido. Mas lembre-se, o oleiro usa profetas, líderes, pais e amigos para te ajudar a não se afastar do propósito. Em tempos de tantas vozes, é preciso discernimento. Nem toda voz que te agrada vem de Deus, mas toda voz que traz arrependimento certamente vem do Senhor. Quando o Espírito Santo te incomoda, não fuja, agradeça. Esse incômodo é o toque do oleiro dizendo: ainda estou moldando você. A Bíblia diz que quem ama a correção é sábio. Você pode ver isso em Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Portanto, ouça quando Deus fala, mesmo que doa. É melhor ser ferido pela verdade do que destruído pela mentira. Deus, Ele ainda envia profeta nos dias de hoje. Pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo, que anunciam a verdade com amor. E Ele quer levantar jovens assim, instrumentos proféticos que falam que Deus manda, mesmo quando o mundo prefere o silêncio. Agora reflita comigo. Você tem ouvido as advertências do Senhor? Tem inclinado seus ouvidos quando o Espírito Santo te chama para a correção? Deus está falando com você hoje, e Ele faz isso porque te ama. Antes que o inimigo te destrua, o oleiro quer te restaurar. Antes que o pecado te prenda, Ele quer te libertar. Não endureça o seu coração, não rejeite a voz do Espírito Santo. Abra o coração e diga: Senhor, fala comigo e eu te ouvirei. O mesmo Deus que enviou Jeremias, Isaías e tantos profetas no passado está levantando vozes hoje, e talvez este devocional seja uma delas para você. Ouça, ainda há tempo de ser moldado novamente. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por Tua palavra e por Tua paciência conosco. Obrigado, porque mesmo quando nos desviamos, o Senhor ainda nos chama de volta. Perdoa-nos por tantas vezes que ignoramos as Tuas advertências. Dai-nos um coração sensível, humilde e obediente à Tua palavra. Papai querido, levanta nesta geração jovens profetas, cheios do Teu Espírito Santo, que falem com autoridade e com amor. Guarda-nos, Papai amado, de toda cegueira espiritual e faz-nos permanecer firmes na Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Queridos jovens, que palavra maravilhosa que o Senhor nos entregou nesta manhã. O oleiro, ele ainda fala, ele ainda envia mensageiros para nos despertar. Ouça a voz do Senhor, ela é o maior sinal do seu amor por você. Amanhã iremos concluir esta semana com o tema O oleiro planeja restaurar o seu povo, baseado em Ezequiel 36, versículo do 16 até o 33. Vai ser um encerramento glorioso, cheio de esperança e renovo espiritual. Não perca! Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo.
e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim me permitir.